Shalom, Laila Tov. Eu passei hoje o dia inteiro, tentando adequar aqui o local, porque depois que eu fiz o curso eu tive tantas ideias, Só que para mim aprender, por exemplo, o software que foi ensinado, eu levaria 66 anos, 67 anos, o dobro da minha vida. Eu não querendo me subestimar, mas é que a coisa é difícil. Eu sei, o que é difícil e o que não é. Embora quem torne as coisas difíceis para nós ou não é o próprio Pai. E eu também não tenho tempo, de ficar o dia inteiro estudando um software para poder fazer uma coisa que eu vi os caras fazendo, que eu tenho certeza que, iria me satisfazer, eu como artista, mas em compensação iria fazer com que meu tempo fosse todo tomado e eu não estaria, como diz a palavra, eu não estaria observando o tempo, eu não estaria estudando a respeito do que estamos passando, eu não estaria conversando com irmãos, eu não estaria fazendo o que estou fazendo agora. Então isso tudo me levou a usar as ideias, por enquanto. Se, por um acaso, o Pai quiser, Ele pode fazer com que eu abra aquele software que eu tenho aqui, eu ganhei, eu possa abri-lo e trabalhe nele, mesmo sem tê-lo conhecido. Tá? Mas eu não estou preocupado com isso. O que me preocupa mais, é saber que a cada dia nós estamos mais próximos, a cada dia mais coisas acontecem, a cada dia mais problemas surgem, para que nós possamos ser provados, e muita gente está aí parada no tempo. Quando eu converso com uma pessoa e eu falo do acontecimento de ontem, por exemplo, hoje eu estava lendo algumas notícias essa madrugada, e parece que aquela cidade lá, lá onde o russo está atacando, parece que aquela cidade, que foi dito que ele destruiu, enfim, parece que não morreu ninguém lá, Isso é coisa bem dos Estados Unidos, como eles fizeram lá no Oriente Médio, em alguns lugares, filmaram cenas que não existiam. É muito comum os Estados Unidos fazerem isso. Se você nunca ouviu isso... Mas o que ocorre? O que me levou a passar o dia inteiro testando e testando e testando para fazer uma coisa que me foi colocada na cabeça era a vontade que o Pai colocou em meu coração de te dizer o que eu vou falar. Eu estou no meio de uma pesquisa, daquele estudo das 2 sementes, mas quero lhe dizer coisas que ocorrem no dia a dia. Porque você está já ultrapassado, se você ainda pensa como ontem. Vejam bem, apesar de toda a provação que temos passado, apesar de todos os problemas, as confusões, embora a gente até perceba que são coisas absurdas, coisas de gente que não tem o que fazer, mas ocorrem. Eu conversando ontem com uma irmãzinha, ela me fez algumas perguntas. E a última pergunta que ela fez foi assim: eu não sei mais nem como chegar em você e conversar. Observe, meus irmãos, enquanto a pessoa não se toca de que eu acho que nunca deve ser usado, ela vai entrar nesses parafusos. Porque, lembrem-se, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, por quê?
por terem comido o fruto do conhecimento do bem e o mal. Não é isso? Agora eu pergunto, tudo bem, diz lá que eles perceberam que estavam nus, com certeza depois caminhando, eles foram sacando outras coisas, né? Mas já fora do paraíso. Mas isso não impediu, né, que para a semente de Eva fosse passado essas informações de bem ou mal misturadas. A partir do momento que o cara lê lá que Shaul escreveu, olhe para tudo, mas retenha o bem, e acha que Shaul disse isso, dizendo que quem vai dizer o que é o bem é você mesmo, você vai entrar nessa de todo mundano. Ou seja, o que é bom para ele é quando é bom para ele. Né? Ele está preocupado em satisfazer as suas mesquinhas vontades, ele está preocupado em satisfazer o seu jeito de ser, ele está, sabe, ele não está preocupado se aquilo lá é justo ou não. Por isso que muitas vezes, né, nós pecamos ou nós erramos, por incrível que pareça, por excesso de zelo. Por exemplo, nós que já estudamos, eu, minha esposa e mais uma galera aí que está com a gente, sabemos que tudo já está predito, tudo já está escrito, nada do que acontece à revelia. E tudo que já está escrito, nenhum homem poderá modificar. Ou seja, vocês lembram quando foi dada a lei por Moshe? A lei foi dada em muitos capítulos da Torá, né? Nós encontramos, quando entrarem na terra, irão fazer isso, aquilo. Mas nós também sabemos que, por pisar na bola desde o início, né? Porque, na verdade, a nossa nação nunca foi totalmente obediente, né? Então, por pisarem na bola, eles acabaram ficando já logo de cara 40 anos caminhando no deserto. Onde, é claro, era complicado. Por exemplo, nós estamos hoje no dia 10, já entrando no dia 11, já está escurecendo lá fora. Isso implica de que daqui a 3 dias, vamos supor a partir de amanhã, de hoje, né, dia 11, nós temos nosso Pessá. Sabe, tem gente aí que, às vezes por não conseguir um cordeiro, às vezes por não, sei lá, as pessoas, sabe, sempre deixam tudo para a última hora, sabe, é uma coisa assim, embora não sejam as pessoas, né, é o pai que faz isso com a gente, porque tudo vem dele, para ver como nós agimos. Então observem, aí nós temos 2 coisas que podem ocorrer. A primeira é o excesso de zelo. É a gente começar a olhar na palavra, a lei, e dizer, mas me é impossível ter um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, perfeito. Onde eu vou conseguir isso? Percebem? Eu já passei por isso, há mais de 10 anos atrás. No início, a própria circuncisão já se torna uma coisa assim, nossa, mas como é que eu vou fazer isso? Onde? Percebe? Então o que acontece? Aí nós passamos a fazer que nem os fariseus, né?
Por exemplo, o Talmud é nada mais, nada menos do que o quê? Como o Pai abandonou o nosso povo lá, desde que eles saíram de Babilônia, porque eles já saíram de lá totalmente perdidos, por isso que se fala tanto em Babilônia. Então, o primeiro Hillel começou a escrever o Talmud. O Talmud nada mais é, nada menos é, do que a falta de conhecimento que eles tinham. E têm. Por quê? Porque como o Pai parou de enviar profetas, parou de enviar pessoas para que eles pudessem ouvir a verdade, eles começaram a criar. Observem que no Talmud diz que existem 613 leis. Então, se existe uma lei, por exemplo, que diz assim, você tem que fazer isso, mais isso e mais isso. Quer ver um exemplo? Por exemplo, quando o Mashiach chegou com os seus discípulos, né, num lugar para comer, e chegou um fariseu para ele e disse assim, por que os seus discípulos não lavam as mãos? Veja, está escrito que nós devemos lavar as mãos antes de nos alimentarmos. Porque se vocês ainda não perceberam, a palavra não é um livro sagrado, assim, naquele termo de santo, sabe? Não, é um livro sagrado porque ele é o manual do homem. Se o homem seguir aquilo que está lá, com certeza ele será mais feliz, ele vai poder ter mais problemas, porque ele vai ser provado a toda hora, ele vai ficar mais triste, porque ele não vai praticar as mundanices que estão à nossa volta, e isso vai machucá-lo. Pessoas irão machucá-lo, né? O Mashiach disse que nesses tempos que nós estamos vivendo, nós seríamos perseguidos. E isso é o que está acontecendo. Eu até disse, né? Se você não está sendo perseguido de nenhuma situação onde você mora, tem alguma coisa errada. Veja, nós estamos morando quase que no local deserto. Nós ficamos dentro de casa sossegados, tranquilos, sabe? Mas mesmo assim, somos provados todos os dias, entendem? Por uma louca que mora aqui do lado. Então, meus irmãos, entendam bem, nós estamos num tempo em que nós não podemos gastar o tempo, nós temos que utilizá-lo. Pois como o Mashiach disse, esse tempo está sendo abreviado. Para quê? Porque se não fosse, até os escolhidos seriam mortos. Não sobraria ninguém. Não é isso? Mateus 24. Remir o tempo, está escrito lá. As pessoas estão se batendo, as pessoas estão se matando por causa de porcaria, por causa de matéria. Quando, na verdade, daqui a alguns dias, quando eu digo alguns dias, eu digo daqui a algum tempo, né? Serão mortas. Então é muito comum que as pessoas pensem que se tornando fariseus, eles venham a ter mais chance de permanecer vivos, de receberem o corpo incorruptível, de serem parte do reino de Yahushua. Entendem? É um grave erro, né? Porque, na verdade, o próprio Yahushua, né, Hamashiach, ele disse: ao homem é impossível, mas ao Pai nada é possível, impossível. Quando foi perguntado quem poderia se salvar. Então não é nada que você faça que vai fazer com que você ultrapasse para o terceiro estágio do plano do Pai.
do qual nós estamos no finzinho do segundo. E assim sendo, o que adianta você ficar? Ah, não, tem que colocar essa garrafa aqui, tem que colocar não sei o que aqui, ali, porque assim está escrito na lei. Ih, mas eu não tenho uma garrafa laranja. Mas eu tenho uma branca, né? Mas lá está escrito laranja. Meus irmãos, a coisa é muito maior do que fazer alguma coisa. A coisa é muito maior do que você ficar preocupado, sabe, com o Ticite. Eu uso já há vários anos os 4 aqui pendurados nas camisetas, né? Mas isso por quê? Porque eu sou um cumpridor da lei, mas não porque eu, sabe, não, porque se eu não usar eu vou ser morto. Nunca pensei isso. Eu apenas amo ao meu Criador e então eu me ofereço para fazer tudo aquilo que Ele deseja de mim. Observe, não é tudo aquilo que eu quero, é tudo aquilo que Ele deseja de mim. O Machia, antes de ser preso para morrer, ele não disse, afaste esse cálice que eu quero viver. Ele disse, se possível for, afaste esse cálice. Mas ele também disse depois, nas 3 orações que ele fez, mas seja feita a tua vontade. Porque ele sabia que não tem outro jeito. Tudo que ocorre de bom e de mal parte do mesmo Criador. Por isso que nós lemos, por exemplo, que nenhuma folha seca cai sem que o Pai permita. Nós lemos também, por exemplo, que nada do que está acontecendo vai parar de acontecer se estiver dentro da palavra do Pai, se estiver dentro do seu desejo. Entendem? Onde está o livre-arbítrio? Então, os sionistas, né? Eu digo assim porque é o que são. Não conhecem nada. Estão lá xingando, segundo eu ouvi, né, num vídeo, estão lá xingando o Putin, né? Sem saber que ele é o Rei do Norte. Sem saber que ele vai destruí-los. Agora estão entendendo por quê. Porque eles o estão acusando de algo que hoje eu vi um vídeo que diz que nada aconteceu naquela cidade. Vocês entendem? O ser humano está querendo acabar com a humanidade não porque ele quer, porque o Pai quer. Se eu estou aqui agora gravando isso e falando com você, não é porque eu quero. Sabe, eu estou todo suado. Por quê? Porque fiquei o dia inteiro mexendo com luz, com isso, com aquilo, para ver se eu conseguia um efeito, tá, que eu aprendi. E isso não é vaidade. Isso não é para que eu diga, olha lá, eu consegui. Não, não, não. Isso é porque eu sei que as pessoas são vazias. E muitas vezes algo apresentado, assim como eu sempre fiz, pode não atrair ao olhar de certas pessoas que são vazias. Elas gostam, né, de... Você vê, hoje, por exemplo, é mini vídeo, é isso, é aquilo, né? As pessoas só querem comer e beber. Ninguém está disposto, se o Pai não chamar, a fazer a vontade dele. Cada um está olhando para o seu próprio umbigo e desejando as coisas que ele quer. Então, meus irmãos, isso não existe. Isso é caixão. Isso é morte. Na profecia diz, 2/3 da humanidade
perecerão no final dessa segunda etapa. Os Illuminatis dizem, desde a pedra que está lá na Geórgia, que de 90% a 93% da humanidade teria que ser destruída para que o mundo, a Terra, não entrasse em colapso. Agora, será que é os Illuminatis que dizem isso ou é o Pai que está por detrás? Assim como esteve por detrás de Faraó, por exemplo. Quando o Faraó dizia, pode levar o povo, o Pai ia lá, endurecia o coração dele, e ele dizia, não, não pode não. Observe que até chegar... Por que o Pai fazia isso? Porque ele queria ver o povo aflito? Não! Porque o Pai, tudo que ele faz para que as pessoas percebam que ele é Hu. Sabe, esse papinho aí de cristão, sabe, que fica falando que o Pai nos ama, que Deus seus filhos é único para ser nosso Salvador, sabe? Só acredita nisso quem acredita em Saci Pererê, em Curupira, sabe? Porque se alguém começar a estudar a palavra, vai notar que tudo isso é mentira. Você vai dizer para mim, mas na minha Bíblia está escrito não sei o quê. Tá, meus irmãos. As Bíblias, sabe, como é que se fala? O lugar onde eram impressos os livros não existe há tantos séculos, não existe há tanto tempo. Era tudo escrito à mão. Se você quisesse ter uma cópia, você pegava de alguém que tivesse uma e você copiava para você nos papiros. Nos rolos, couro de animal, seja lá o que fosse. Será que, se eu escrever uma carta, eu duvido que alguém consiga copiar todas as palavras que eu escrevi ali corretamente? Por quê? Porque eu, desde 96, quando eu comecei a trabalhar com computador, eu quase não escrevo, eu perdi o jeito. Então a minha letra está pior do que o pessoal fala por aí, né? A letra de médico. Então imagina as escrituras, que quando foram traduzidas, por exemplo, para o grego, né? O próprio historiador, né? Hebreu, ele diz o seguinte, eu vou lembrar o nome dele no caminho. Ele diz o seguinte, aqueles 70 sacerdotes que, né, se juntaram para poder fazer a tradução para o grego, por isso que chama-se Septuaginta, eles mudaram algumas coisas, porque eles não queriam que o povo grego tivesse acesso, porque eles também já não entendiam nada, né? Já não tinham o Pai desde 500 e pouco, quando foram libertos, né, lá de Babilônia. Porque, na verdade, a palavra podia estar integral aí na tua frente e você lendo não interessa em nada. Tem muita gente que fala, porque fica difícil, porque mexeram. Fica difícil não, porque o Pai vai te mostrar aquilo que é real, não aquilo que foi mexido. E foi mexido justamente porque o Pai permitiu. Se o Pai quisesse, Ele tem o poder e Ele pode. Nós teríamos hoje o original, né, escrito por Moshe, a partir do que o Pai ia lhe dizendo. Entendem? Vocês acham que o homem, por exemplo, só no que vocês erroneamente chamam de Novo Testamento, existirem mais de 20 mil fraudes, erros? Vocês acham que é porque o homem é muito, sabe, astuto e tal?
Não. O Pai fez isso. Por quê? Para que aquele que ouvir não escute, para que aquele que olhar não veja, para que aquele que escutar não entenda. Quem disse isso? Hamashia. Observem, você entrar numa igrejola qualquer e dizer eu aceito Jesus Cristo, é a mesma coisa que você entrar em qualquer lugar e falar assim, eu aceito a Satanás. Porque são duas personagens que não existem. Entendem? Eu me lembro, a primeira igreja que eu frequentei, durante quase um ano, eu tinha uma banda e tocava nela, onde o pastor, a primeira vez que eu fui, né, eu escutei, depois de 3 horas de rock and roll, eu escutei rock and roll gospel, né? Eu escutei o pastor fazendo um sermão e no final ele disse, aquele que for novo aqui, aquele que nunca esteve aqui, escute, Jesus Cristo está batendo a porta, vem até aqui na frente, era um palco alto, né? E aceite Jesus Cristo em seu coração e você será salvo. Eu, com aquele embalo todo de rock and roll, eu tinha 20 e poucos anos, sabe? Eu realmente, aliás, na verdade eu tinha 30 e poucos anos. Eu realmente me senti como sendo o único que estava ali, que era a primeira vez. E fui até a frente e disse, eu aceito. Ele veio, mas aí eu olhei em volta, tinha mais uns 10, 15, né, que estavam ali também. Não era só eu que era a primeira vez que estava ali. Mas parecia que o chamado tinha sido para mim. Eu cheguei ao ponto de ficar tão idiota que eu chegava a andar na rua sentindo como se Jesus Cristo estivesse do meu lado, uma figura inventada por Roma. O que eu quero dizer com isso? Aí quando eu comecei a estudar a palavra realmente, eu pude ver que o próprio Mashiach fala, ninguém pode vir a mim se o Pai que me chamou não o trouxer. Como você diz eu aceito? Tem uns pastorzinhos que ainda falam, não, porque o Pai e o Filho estão atrás da porta batendo. Deixe-os entrar em seu coração e seja salvo. Como se o Pai e o Filho fossem empregados da gente, estivessem desesperadamente querendo que a gente aceitasse eles de nosso coração. Quando a coisa é completamente contrária. Quem escolhe é o Pai. Se uma pessoa é chamada, mas é um daqueles que Mashiach disse, muitos chamados, poucos escolhidos, se essa pessoa for um dos muitos chamados, ela vai começar então a colocar pedras em frente aos seus próprios pés. Por quê? Porque o Pai não vai estar passando totalmente o que ele tem para passar para aqueles que ele escolhe. E vai entregá-los à operação do eu. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós ensinamos, com aquilo que nós cremos. Porque, do contrário, o que te dá a certeza de que você está certo? Por mais inteligente que você seja, por mais que você tenha estudado, você não é nada se você for viver de acordo com aquilo que você pensa. Se você não se colocar aos pés do Criador e dizer, eis-me aqui,
como nós lemos lá atrás na palavra, eu e minha família serviremos a Yahweh. Qual é o primeiro mandamento? Amar ao Pai sobre todas as coisas, todas. O que Hamashia disse? Se você amar mais seu esposo ou seu esposo, seu filho ou sua filha, seus pais, enfim, do que ao Pai, Yahweh, você não merece ser servo dele. Entendem? Um teste fácil para você sacar se você está ou não sendo preparado pelo Pai. Se amanhã entrar na tua casa alguém disser assim: você é servo de Yahweh, porque nós vamos levá-lo preso agora e depois vamos cortar sua cabeça. E você, sabe, titubear ou chegar e falar: não sou. Você vai morrer do mesmo jeito. O que é a vida para você? Você acha agradável você todo dia acordar e ter que, sabe, passar por uma tonelada de problemas? É bom isso? É bom que nem ontem nós fomos no supermercado e as coisas desdobraram de preço? É bom isso? É bom você ter pessoas que te odeiam simplesmente porque elas não são capazes nem de amar a si próprias? Percebem? Não, não é bom. Por isso que nós encontramos o próprio Shaul falando que a vida é boa, mas para ele, tanto faz. Teve outro que disse que o dia mais feliz não foi o do nascimento dele, mas sim será o da morte. Se você ler Eclesiastes, você vai ver que a pessoa que escreveu, que não foi Salomão, você vai ver que ele se propõe ali a mostrar que tudo é vaidade, tudo é coisa que a gente fica querendo e no fim não faz nada, não satisfaz a nossa vontade e não nos salva de nada. Sabe, eu tenho conversado com pessoas na rua, eu tenho conversado com pessoas pelo telefone, eu tenho conversado com pessoas pela internet. As pessoas nem sabem, por exemplo, que já foi liberado, não tem mais vacina, você não precisa mais andar de máscara. Ontem a Eliane e a irmã Ana foram no supermercado, eu sempre fico do lado de fora, não gosto de entrar mais no mercado, eu fico bravo de ver os preços. Elas entraram para fazer uma comprinha lá para a gente ter comida e eu fiquei ali fora observando, aí apareceu um casal de velhos, que no fim eu percebi que não eram tão velhos, né? Porque o cara tinha 71 anos, eu tenho 67, então ele tinha 4 anos a mais que eu só. Só que eles estavam assim com um aspecto muito ruim. Por quê? Porque eles estavam mendigando, eles estavam, sabe, ele, coitado, os pés dele me deram assim, sabe, aflição, o jeito que estão. As pernas dele são roxas. Entendem? Mas eu fui conversando com ele e com a esposa dele para saber o que aconteceu que eles chegaram àquele ponto. Só não para me sentir maior ou para me colocar numa posição superior a eles. Não, não. Eu sou um cão da mesma raça. Então observem. Se você hoje
sente-se maior que alguém, você é o menor no reino. Se você hoje sente-se mais abençoado do que outros, você é uma pessoa que está morta. Porque aquele que é servo, ele não é abençoado acima de qualquer outro. Ele é provado. Porque o que o Pai quer é lapidar as pessoas, não é isso? Ele não é o oleiro que faz o vaso? Voltando ao princípio, observem, tem gente aí que se diz judaizante, que já por si só é um erro, porque judaísmo é uma religião, né? E assim sendo, ela é humana, ela não é do Pai, porque o Pai não tem religião. Eu sempre pergunto, Hamashiach participou de qual religião? Não vai vir dizer que ele foi fariseu porque ele só chegou quase a bater neles. Entendem? Por que quiseram matá-lo? Porque ele era contra eles. Então observe. Tem alguns judaizantes por aí que, por exemplo, colocam um osso de galinha quebradinho assim na mesa no dia do Pessá. Porque não tiveram oportunidade de achar um cordeiro e tal. Meus irmãos, nós somos forasteiros na terra, não é isso? Nessa terra que nós estamos, não no globo terra. Forasteiros porque nós estamos em diáspora. Quando a lei foi dada, a lei estava sempre dizendo: quando entrarem na terra que vos prometi, farão assim, 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 assim. Nós cumprimos a lei por sabermos que aquilo ali é bom. Como disse Shaul, a lei é pura, boa e agradável. Se para você a lei é um saco, você é contrário à lei. Por isso que Shaul disse que ele não estava debaixo da lei. Ou seja, se eu for um criminoso, se eu fizer atos errados, se eu, sabe, como no passado usei drogas e tal, e tal, e tal, hoje eu continuasse sendo assim, eu estaria debaixo da lei dos homens. Por quê? Porque a lei dos homens poderia me punir a qualquer instante. E se Hamashiach, antes de partir para a eternidade, ele disse: o que vos julgará, isso ele disse para os discípulos de Arro. O que vos julgará são as palavras que estão contidas na palavra de Arro. Então não adianta, se você acrescentar, se você tirar, se você fizer qualquer coisa, segundo o Apocalipse, lá na última página, está escrito que você vai receber todas aquelas pragas. Sabe, as pessoas estão tão bestas, vamos dizer assim, né, o gado, que eles não enxergam que, por exemplo, pegando o capítulo 20 de Apocalipse, não existe julgamento para aquele que é justo. Ele já é justo. O julgamento vai ocorrer 1000 e tantos anos depois, para aqueles que não foram ressuscitados, para aqueles que não eram segundo o Pai. Aí sim nós vamos ter o trono branco, de frente ao lago de fogo, tudo simbólico, mas é o que está escrito em Apocalipse. Ou seja, se você acha que você é um crente, acha que você é um escolhido, mas você acredita que se você morrer você vai ser julgado agora, você já está dizendo para si próprio: eu não sou justo. Entende?
Ser justo não é ter auréola, não é ser santinho. Ser justo é você odiar o mal. Ser justo é você não ser conivente com o erro. Ser justo é você, sabe, vir qualquer filha da puta encher o saco, você vai e encara. Veja, né? Eu tenho assim um amor muito grande por ele, né? Que é Eliarro, o profeta, que tirando o sarro da cara de 430 sacerdotes, depois quando eles perderam a posse, ainda foi lá e cortou a cabeça de cada um com a espada. Leia essa passagem. Então é isso, meus irmãos. Faça esse teste. Você faz as coisas porque você quer, ou você faz as coisas porque você foi chamado pelo Pai, então o fardo é leve. Ou seja, como é Ele que te faz fazer as coisas, isso passa a ser agradável. Principalmente quando você percebe que tudo que está escrito na Torá é para o teu bem. É o teu manual. Então não se iluda. Não existe livre-arbítrio. Existe sim o Pai brincando com a tua cara. E ninguém pode escolher ser servo se não foi chamado. E se foi chamado, não tem como escolher não ser. Tá bom? Então é isso. Eu desejo a vocês aí um terceiro dia de trabalho de muita paz. E que já estejam se preparando, né, jogando fora tudo que é levedado da sua casa. Porque agora, no próximo dia 14, nós já estamos no dia 11, nós teremos o nosso Pessá. E logo em seguida, né, assim que ficar a noite, quando passarmos por dia 15, inicia-se os 7 dias dos pães ázimos. Ok? Que é o tempo em que, se alguém vier encher o seu saco, mata. Então é isso aí. Fiquem na paz. Eu vou continuar aqui com o nosso workshop, que vão ter 4 estudos, né? 4 dias de 2 horas. Tá? Já fez sua inscrição? Porque não vai assistir quem não fez a inscrição. Eu não vou colocar aberto na internet. Ok? Se você não quer saber, tá, então não pague. É R$50 só. Mas então não pague. Continuem deixando eu arcar com aluguel, com luz, com água, com... Eu tive que montar um micro que saiu quase R$7.000, meu carro quebrando, sabe? Tudo isso para poder te levar até você. Se você acha que eu sou obrigado a deixar de comer para poder fazer para você isso aqui, muito em breve você não vai mais ter nada. Lembre-se, a quem muito foi dado, muito mais lhe dará. Mas a quem não tem, até o que não tem será tirado. Boa noite, Shalom, Laila Tove, tenham um ótimo terceiro dia de trabalho. Fui.